Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Temos falado às quintas-feiras, preferencialmente, sobre o viver cristão, a prática cristã da igreja, a igreja que Jesus resgatou, que salvou com o seu sangue, a igreja que Jesus ajuntou os salvos, a nossa igreja, a igreja no mundo de hoje, em todos os lugares, como essa igreja vive a vida cristã. A Bíblia nos fala de várias coisas que nós podemos e devemos fazer como prática entre nós, mas há um direcionamento para que, de uma certa forma, a igreja se una e cuide mutuamente, uns aos outros, uns dos outros. Quero falar hoje sobre encorajemo-nos uns aos outros. Encorajamento. O que é encorajar? Encorajar é alentar, é incentivar, é fortalecer, de certa forma, alguém que esteja com medos e alguns temores em sua vida. Você sabe o que significa, então, encorajar alguém, alguma pessoa? Encorajar não é apenas elogiar alguém, nem deve ser massagear o seu ego, dar apenas um tapinha nas suas costas. Não são essas coisas que significa encorajar. Por exemplo, mentir para alguém dizendo para ela coisas legais apenas para reanimá-la não deve ser usado como meio de encorajamento. As pessoas fazem isso na tentativa de alegrar, de reanimar as pessoas. Não são esses caminhos que nós estamos propondo, que melhor ainda, a palavra de Deus nos propõe como fonte de encorajamento. O encorajamento ele está muito ligado com palavras cujas bases são sólidas, são bem fundamentadas. Então, dessa forma, a palavra de Deus é a melhor e a maior fonte de encorajamento que nós temos à nossa disposição e que devemos usar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles são os maiores encorajadores a quem nós podemos recorrer. A expressão encorajar, ela tem um significado de exortar, exortação, cujo sentido é tornar alguém mais fortalecido, desejando sempre que ao final desse encontro e desse momento, dessa oportunidade, a pessoa tenha se aproximado mais do Senhor Deus. Ou seja, o encorajador ele coloca Deus no centro
e ele é apenas um instrumento de Deus nesse processo. Então, encorajar deve objetivar, levar a pessoa a confiar, a esperar em Deus nas suas promessas. Sendo as Escrituras Sagradas a maior fonte de encorajamento e Deus o seu autor, nos vemos mais uma vez voltando-nos para ela, a fim de ajudarmos e sermos ajudados. Isso é maravilhoso, porque como cristãos, nós vamos buscar na fonte, e sempre na fonte que é a palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras Sagradas, mantenhamos a nossa esperança. Interessante que aqui, nesse texto de Romanos 15, 4, temos uma fonte de ânimo, de encorajamento para nós. Ele está se referindo às Escrituras. Tudo que foi escrito para nos ajudar, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos instruir nos caminhos, na vontade, nos mandamentos de Deus. Ele diz mais que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras Sagradas, mantenhamos a nossa esperança. Eu comecei falando sobre isso. Por que nós temos esperança? Por que nós vivemos diferente, vivemos bem nesse mundo? Há uma esperança que nos alimenta. Isso é encorajador. Assim entendido, nós podemos nos lembrar, por exemplo, da queda, lá em Gênesis 3, pensando na palavra de Deus e em Deus, o próprio Deus como nosso encorajador. A queda se constituiu como o pior ato de desobediência da humanidade. É até por isso mesmo que nós a chamamos de queda. Após isso acontecer, Deus aparece para Adão e para Eva e lhes confronta com o pecado praticado, cometido por eles, e anuncia para eles as duras consequências por causa dessa ou de tal atitude. Dor na gravidez, dificuldade de submissão à questão da mulher para com o homem, dificuldade para se alimentar do fruto da terra, espinhos que a terra produziria, ervas daninhas. O homem trabalharia com muito esforço, através do trabalho suado, e por fim a morte. Isso está em Gênesis 3, 16 até o 19. Mas eu quero destacar que a primeira coisa que Deus lhes pronunciou, antes mesmo dessas duras verdades que eu acabei de ler, foi a redenção deles da queda por meio de Cristo. Foi o reerguimento do homem. Deus anuncia isso. Ele anuncia no verso 15, um pouco antes. Ele diz lá: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus encorajou eles, mesmo diante de tão terrível ato de desobediência, dizendo que permaneceria com eles. Na verdade, permaneceria com eles e conosco, porque somos descendência de Adão. Isso é uma clara demonstração de que Deus amou e ama o homem. E mais adiante, ele mostra que amou esse homem ainda decaído e que providenciou a redenção, quando ali em Gênesis 9, verso 1, o Senhor, após julgar o mundo através do dilúvio, preservando Noé e sua família, ele os encoraja com as mesmas palavras de antes da queda. Ou seja, ele disse assim para Noé: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Ele estava afirmando que continuava amando a sua maior criação, maior porque o homem foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Deus falou pelo Espírito Santo a diversos homens da Bíblia, encorajando-os em momentos dificílimos. Moisés, por exemplo, a gente pode lembrar que Moisés foi grandemente encorajado por Deus, Josué, Elias, Jeremias, Isaías, e quanto nós quiséssemos falar aqui, teríamos muitos nomes, muitas pessoas.
Para Josué, Deus disse o seguinte: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lá em Josué capítulo 1, verso 9. Deus nos encoraja por meio de sua palavra. Sempre encontraremos na palavra de Deus fonte de fortalecimento. O Espírito Santo nos consola e reanima quando fazemos uso das Escrituras Sagradas. Jesus também nos encoraja por meio das Escrituras Sagradas. Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, nos versos 1 e 2, que a nossa união com Cristo nos fortalece. Ele diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Quando Jesus Cristo aparece aos seus discípulos ressurreto, ele dá ordem para que prossigam com a mensagem do Evangelho e lhes faz uma promessa de encorajamento. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, dos versos 18 até o 20, assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, os discípulos, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O que nos parece que eles estavam passando naquele momento era insegurança, a gente pode imaginar isso, pelo que eles estavam demonstrando, insegurança, temores, dúvidas, incertezas, solidão, medo, todas essas coisas. Jesus então lhes aparece vivo e ordena que eles continuassem, pois sua promessa de redenção, ela não está presa somente a este mundo, mas eterna, ela é uma promessa eterna. Mas bem no fim do verso ele diz, ele encoraja aqueles discípulos, dizendo assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. E essa promessa, meus queridos irmãos, nós podemos nos apropriar dela, porque a mesma ordem dada àqueles discípulos naqueles dias é uma ordem que é extensiva a toda a sua igreja, a todos os salvos, que preguem, que anunciem, que levem as pessoas a conhecerem o Evangelho e a Cristo através do Evangelho. Então, as Escrituras, elas são uma inesgotável fonte de encorajamento para nós, através do exemplo do próprio Deus, do próprio Cristo, do Espírito Santo. Mas, meus queridos irmãos, Deus usa também nós, os salvos, a igreja, uns aos outros, para o mútuo encorajamento. Aqui trata-se de uma missão cristã dada aos servos de Deus, aos filhos de Deus, ao corpo de Cristo. Sei que tem pessoas que são desencorajadoras, ao invés de encorajarem, desencorajam. Isso é um perigo. A própria vida, muitas vezes cheia de desconfiança nas promessas de Deus, faz com que seja desencorajado e desencorajador também. Desencorajar é muitas vezes disseminar dúvidas, propagar sentimentos de insatisfação e até mesmo de discórdia, promover desânimo com ar de bondade. O desencorajador faz de suas ações uma oportunidade para chamar muitas vezes atenção para si mesmo, para ser o centro. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos falar com o Senhor, se sentirmos isso no coração muitas vezes. Aliás, veja as motivações que estão no seu coração. Se elas forem para chamar a atenção para si mesmo, para que desperte outros para olhar para você, tome cuidado, peça a Deus, fale com o Senhor, peça perdão a Deus, para que você seja de fato um encorajador e não desencorajador de vidas. As mesmas escrituras que revelam Deus, Jesus e o Espírito Santo como fontes de encorajamento, também apresentam grandes homens, grandes mulheres encorajadores
de outros homens e de outras mulheres. E isso é maravilhoso, nós vemos na palavra de Deus. Josué e Caleb, por exemplo, eles encorajaram o povo a confiar em Deus e seguirem em frente na conquista de Canaã. Eles estavam na mesma condição de todos eles. Possivelmente, estavam até sofrendo afrontas, como sofreram depois dessas afrontas. Mas eles encorajaram. Jetro, por exemplo, encorajou Moisés a continuar e a usar pessoas que ele tinha ali com ele nesse projeto, de abençoar, de liderar, de fortalecer, de aconselhar pessoas. O profeta Natã, por exemplo, ele encorajou o rei Davi. Eunice e Lloyd ensinaram e encorajaram Timóteo a seguir na fé cristã. Paulo encorajou muitas pessoas, dentre elas Timóteo e Tito. Vou destacar aqui alguns versos bíblicos em que Paulo está encorajando e exortando os irmãos das igrejas no fortalecimento mútuo. Por exemplo, ali em Romanos 1, versos 12 e 13, quando ele escreve à igreja de Roma, ele diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, ou pela mesma fé em Cristo. Isso, meus irmãos, é encorajar, é se propor a abençoar, a fortalecer irmãos, igrejas, vidas. Ali em Colossenses capítulo 4, nos versos 7 e 8, olha o que Paulo escreve, ele diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Aqueles irmãos estavam precisando de encorajamento. Paulo encoraja eles nas escritas, no que escreveu, mas envia também um irmão encorajador para falar àqueles irmãos. Certamente, as promessas, o amor, a graça de Deus àqueles corações, isso fortalece-nos. A graça de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho nos fortalece, nos encoraja. Colossenses 4, 7 e 8. Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 24 e 25. Tem outros textos, não vou ler agora, mas isso, meus irmãos, são formas de sermos encorajados, de encorajarmos os outros. Paulo, quando fala, olha, encoraje agora, ainda mais porque se aproxima aquele dia, Paulo está falando dos dias finais. Estava longe? Poderia estar, mas Paulo está falando que ele vai acontecer. Não sabe quando. E nós devemos nos alegrar com isso. Para o homem sem Deus, o dia final é um desencorajamento. Mas para os filhos de Deus, falar dos dias finais é uma forma de encorajamento, é alegria. É quando nós nos reuniremos com Cristo para sempre. Assim, meus queridos irmãos, o trabalho de encorajar uns aos outros é um princípio bíblico. É enriquecedor. Fortalecer o irmão implica em que eu seja um observador da palavra e um servo de Deus. O encorajamento visa levar a pessoa a confiar e ter esperança nos feitos unicamente de Deus. Não é enganá-la, é mostrar que Deus é aquele que a acompanhará sempre, ainda que adivinhe tempestades. É o que Pedro faz com aqueles irmãos ali da região da Turquia. Pedro fala-lhes das promessas de herança eterna, dada pela fé deles em Cristo. Assim podemos fortalecer qualquer pessoa compartilhando com ela das Escrituras, apresentando-lhes os princípios de Deus ali descritos para nós. Podemos orar, podemos compartilhar a palavra,
salmos ou outra passagem bíblica, é muito bom quando irmãos leem salmos para outros irmãos, quando escrevem textos de salmos ou outras partes da palavra de Deus para nós ou para outros irmãos. O WhatsApp é uma forma muito enriquecedora para isso. Então, isso nós estamos o quê? Nós estamos, meus irmãos, fortalecendo aqueles irmãos, ou os outros irmãos. Nós podemos cantar a palavra de Deus, cantar sobre Deus para os nossos irmãos, cantar os feitos de Deus com eles. Então, temos muitas coisas que podemos fazer no ato do encorajamento. O encorajador é aquele que se interessa pelo que seu irmão está passando. E tem sempre algo bom, né, vindo de Deus para este irmão. O encorajador é um compartilhador daquilo que ele está cheio, ou seja, da graça de Deus. Ele não se esconde mais atrás de um comportamento de vitimismo pelo sofrimento e pelo abandono dos irmãos. Ao contrário, e naturalmente, está sempre pronto para encorajar com uma boa palavra vinda do Senhor. Encorajamos dentro da nossa própria casa, meus irmãos. Ali é um ponto onde o encorajamento deve ser muito evidenciado. As esposas encorajam seus maridos, os maridos encorajam suas esposas, filhos encorajam pais, pais encorajam seus filhos. Mas nós encorajamos também no trabalho, encorajamos as pessoas no nosso convívio social, nós encorajamos dentro da comunidade cristã. O encorajador está sempre realizado em Cristo, mesmo a despeito do momento em que esteja passando, que talvez não seja o melhor. Ele é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Nós cristãos somos honrados com a nossa convocação por Deus, por Cristo, para este enriquecedor ministério de encorajamento. Seja você um encorajador. Use a palavra de Deus. Deus deseja usá-lo nisso certamente. E vamos orar a Deus por isso e por esse ministério dentro da Igreja de Deus. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por nos encorajar por meio da tua palavra. A palavra do Senhor é verdade. Nós também, Pai, desejamos, a partir desse encorajamento, encorajar outras pessoas, irmãos, que muitas vezes estão passando por lutas, por dificuldades. Pai, que nós tenhamos uma palavra vinda do Senhor para esses corações, que nós tenhamos uma oração, que nós tenhamos um cântico, ó Deus, de louvor ao Senhor, para que esses corações sejam, ó Deus, fortalecidos no Senhor. Ó Deus, usa-nos como um instrumento nas boas mãos do Senhor. Usa-nos, ó Deus, no ministério do encorajamento, para que a tua igreja, Deus, seja enriquecida de pessoas encorajadoras. Obrigado, meu Deus, porque posso ser um instrumento do Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe a todos, meus queridos irmãos. Deus lhes dê fé, Deus lhes enriqueça com a sua graça e misericórdia. E os dias, por mais difíceis que sejam, e esses dias que nós não podemos nos ajuntar, Deus nos fortaleça por meio da sua palavra e por meio de sábios irmãos encorajadores. Que a graça de Deus seja com todos. Amém.